9 de novembro de 2025. A mente. Além da máscara. A verdadeira vida de Jim Carrey. Quando Jim Carrey finalmente alcançou o topo da fama e da fortuna, descobriu que tudo aquilo que perseguira por décadas era apenas uma miragem. Hollywood lhe vendera um sonho, o de que o sucesso traria felicidade, de que a consagração seria sinônimo de plenitude. Ele acreditou nisso com devoção, moldando-se à imagem que o sistema esperava dele, até perceber que o brilho das luzes escondia um vazio ensurdecedor. Depois de alcançar bilhões em bilheteria e a adoração global, Carrey se viu perdido, sem propósito, sufocado pelo próprio sucesso. A fama, que prometia libertá-lo, o aprisionara em um papel que já não sabia se era dele. Quando o véu começou a cair, ele escolheu não fugir, mas revelar o que via como uma farsa coletiva. Em entrevistas, passou a descrever Hollywood como uma indústria sem alma, movida por vaidades e ilusões. Suas palavras chocaram o público. Não há eu, não há você, nada disso é real. Somos apenas acontecimentos, formas passageiras de energia. Era a confissão de um homem que havia olhado para dentro da própria fama e encontrado apenas o eco do nada. Mas muito antes da filosofia e das câmeras, existia um garoto pobre do Canadá, determinado a fazer o mundo rir. Aos 15 anos, Jim subiu pela primeira vez ao palco de um clube de comédia em Toronto. E foi um desastre. O público o vaiou, o apresentador o ridicularizou, e o adolescente desceu do palco sob gritos de "crucifica-o". A humilhação coincidiu com uma das fases mais sombrias de sua vida. Sua família, arruinada financeiramente, vivia dentro de uma van, e por um tempo, até em uma barraca às margens do Lago Ontário. O sonho parecia ter morrido ali. 2 anos depois, no entanto, ele decidiu tentar de novo. Aos 17 anos, voltou aos palcos, e com o tempo, passou de amador a profissional. Tentou entrar para Saturday Night Live, mas foi rejeitado. Persistente, continuou se apresentando em clubes, ainda sem uma estrutura de piadas. Suas performances eram pura energia, baseadas em imitações de rostos e vozes. E então o inesperado aconteceu. O crítico Bruce Blackdar, do Toronto Star, escreveu que uma estrela genuína está nascendo diante de nossos olhos. O artigo abriu portas. Vieram convites para a televisão, um filme pela CBC, e até uma turnê com o lendário comediante Rodney Dangerfield. No final de 1981, Jim Carrey já era uma figura conhecida no Canadá. Mesmo assim, o caminho continuava irregular. Cada avanço parecia ser seguido por um tropeço. Ainda assim, foi essa sucessão de altos e baixos que começou a moldar seu olhar sobre o sucesso. A percepção de que ele é frágil, fugaz e incapaz de preencher o vazio interior. No início de 1983, determinado a recomeçar, Carrey fez as malas e partiu para Hollywood. O coração do sonho americano que tanto o fascinava passou a se apresentar em clubes lendários como o The Comedy Story e o Laugh Factory, onde nasciam os grandes nomes do humor. Finalmente surgiu o convite que poderia mudar sua vida. Uma apresentação no The Tonight Show, com Johnny Carson. Mas o destino interveio novamente. Uma performance morna em outro clube fez os produtores cancelarem sua participação. O golpe teria destruído muitos, mas Carrey persistiu. Voltou para o Canadá, onde foi recebido como herói. Estrelou um especial pela CTV e recuperou a esperança. Com seu rosto de borracha e energia ilimitada, voltou a Los Angeles. Logo depois, conseguiu seu primeiro papel principal na sitcom The Duck Factory. Ser protagonista de uma série era um feito raro para alguém tão jovem. Para promovê-la, Jim se apresentou no The Tonight Show, exibindo imitações perfeitas de Jack Nixon, Clinton Eastwood e até do ET.
parecia finalmente seu momento. Series, Carey was set to appear on The Tonight Show starring Johnny Carson, which aired on the same network as The Duck Factory. During his appearance, the 21-year-old went through most of his popular impressions. Jack Nicholson. Clint Eastwood. E.T. the Extraterrestrial. Mas a série foi cancelada após uma única temporada, vítima da desorganização da emissora e do azar de ter sido exibida fora de ordem. Mesmo assim, Jim se recusou a desistir. Subia até Mulholland Drive, abria os braços para o céu e imaginava um funil invisível derramando presente sobre ele. Era sua forma de dialogar com o universo, de dizer: eu estou pronto. Em 1985, com 23 anos, tentou novamente o Saturday Night Live. Era sua segunda tentativa, 5 anos após a primeira, mas dessa vez nem sequer pôde se apresentar. Os produtores presumiram que Lorne Michaels, o criador do programa, não gostaria dele. Rejeitado outra vez, Carey manteve o mesmo olhar firme, a mesma fé que o acompanhava desde a adolescência. Porque no fundo, Jim Carrey já havia entendido o que levaria décadas para verbalizar. O sucesso é apenas uma parte da ilusão. O verdadeiro papel da sua vida ainda estava sendo escrito. Não nas telas, mas na jornada interior de quem ousou buscar sentido em um mundo feito de máscaras. Mesmo após mais uma rejeição do Saturday Night Live, Jim Carrey começava enfim a deixar suas pegadas em Hollywood. Ele havia estrelado Once Bitten, um fracasso comercial e de crítica, mas que, de certa forma, provava que estava no caminho certo. Ainda assim, seu grande sonho permanecia: integrar o elenco do SNL, a consagração máxima para um comediante. Tentou novamente em 1986 pela terceira vez, e pela terceira vez foi recusado. O motivo era quase sempre o mesmo: Jim era diferente demais. Seu humor era físico, invisível, quase caótico, destoava do padrão da época, mais contido e verbal. Mesmo assim, ele insistiu. Acreditava que, se mantivesse o foco, algo mudaria. E mudou. Em 1988, conseguiu um papel no filme Earth Girls Are Easy, contracenando com Damon Wayans, que logo o apresentou ao irmão Keenen Ivory Wayans. Keenen estava desenvolvendo um novo programa de esquetes, ousado e inovador, In Living Color. A proposta era revolucionária, uma comédia protagonizada por artistas negros e latinos, abordando temas sociais e raciais com ironia e inteligência. Jim foi uma das raras exceções brancas no elenco, mas sua presença logo se tornou indispensável. Sua energia insana, suas expressões elásticas e personagens absurdos, especialmente o icônico Fire Marshal Bill, o transformaram em uma das estrelas do programa. Esse papel foi o divisor de águas. In Living Color deu a Carrey aquilo que Hollywood lhe negara por anos: visibilidade e credibilidade. A partir daí, o que antes era resistência virou explosão. Em 1994, estrelou Ace Ventura, Pete Detective, que arrecadou mais de 100 milhões de dólares e o lançou ao estrelato mundial. Vieram The Mask e Debi Lloyd, confirmando que Jim Carrey havia se tornado um fenômeno global. The Mask sozinho ultrapassou 350 milhões em bilheteria, exibindo o lado mais extravagante e carismático do ator. Em 1995, ele levou sua loucura cômica ao universo sombrio de Gotham como o vilão Charada em Batman Eternamente, colorido, exagerado e imprevisível. Carrey roubou a cena e consolidou-se como uma das figuras mais valiosas de Hollywood. Pouco depois, fez história ao se tornar o primeiro ator a receber 20 milhões de dólares por um único papel, na comédia sombria O Pentelho. Mas o feito, em vez de ser celebrado, gerou polêmica. Manchetes diziam que o valor era absurdo e assustador.
e Jim passou a se questionar por que tanto falavam de seu salário e tão pouco de sua arte. O filme foi mal compreendido, uma sátira sombria sobre solidão e obsessão, e a crítica, influenciada pela cifra milionária, foi implacável. O público, acostumado ao bobo carismático, estranhou o tom perturbador. Ainda assim, Carrey defendeu sua escolha. Você perde alguns, mas ganha outros, disse. No ano seguinte, ele voltou à comédia leve com O Mentiroso, Liar, sobre um advogado incapaz de mentir por 24 horas. O sucesso foi imediato e renovou o carinho do público. No entanto, dentro dele crescia a vontade de se reinventar. Essa inquietação o conduziu ao papel de sua vida, o Show de Truman. The Truman Show, em 1998. O filme narra a história de Truman Burbank, um homem que descobre que toda sua vida é um reality show, um mundo artificial criado para entretê-lo e explorá-lo. A metáfora era poderosa, e Carrey sentiu-se refletido no personagem. Como Truman, ele também percebia estar preso em um sistema que manipulava sua imagem e suas escolhas. Pela primeira vez, Jim encontrou um espelho, não o do ator que fazia outros rirem, mas a do homem que começava a enxergar as máscaras por trás da fama. O longa foi um marco, arrecadou mais de 260 milhões de dólares e rendeu a Carrey um Globo de Ouro, de melhor ator. Mais do que um prêmio, representou uma transição. O palhaço de rosto de borracha se transformava em intérprete profundo, capaz de unir humor e filosofia. Nos anos seguintes, ele voltaria às grandes comédias, Eu Mesmo e Irene, O Grinch Todo-Poderoso, todos imensos sucessos que ultrapassaram a marca do bilhão em bilheteria. Mas por trás dos holofotes, Jim travava uma guerra silenciosa contra a depressão. Durante anos, recorreu a antidepressivos, até perceber que vivia anestesiado, sem alegria nem dor, apenas uma tristeza constante. Decidiu abandonar os remédios e tudo o que o afastava da realidade. Voltou-se à espiritualidade e à busca interior. Sou budista, cristão, muçulmano, sou tudo isso, dizia. Tudo se resume a estar em um lugar de amor. Em 2009, Jim Carrey viveu um novo despertar, uma transformação que não veio dos palcos nem das câmeras, mas de dentro. Inspirado pelos ensinamentos do escritor Eckhart Tolle, ele compreendeu algo que mudaria sua forma de ver o mundo. A mente humana é a principal criadora do sofrimento. Ao perceber que podia observar seus pensamentos sem se confundir com eles, sentiu-se livre pela primeira vez. Entendi que eu era maior do que meu corpo, maior do que o que eu fazia. Eu era tudo e todos, disse. Pouco tempo depois, compartilhou essa revelação em um discurso marcante durante a formatura da Universidade Maharishi. Contou que, aos 28 anos, descobriu sua missão: libertar as pessoas da preocupação, assim como seu pai fizera por meio do humor. O efeito que você causa nos outros é a moeda mais valiosa da vida, afirmou aos formandos. Tudo o que você ganha vai se desfazer, mas o que vem do coração permanecerá. Ao encerrar, revelou sua maior lição. Depois de libertar o mundo com suas piadas, percebeu que o único que ainda precisava ser liberto era ele mesmo. A verdadeira paz, concluiu, não está na fama nem na aprovação, mas além de toda a persona, no silêncio de ser quem se é, sem precisar provar nada. Nos anos seguintes, repetia a si mesmo um mantra: não deixe nada bloquear a luz que brilha através de você. Arrisque ser visto em toda a sua glória. Mas a década de 2010 traria um novo desafio: a escuridão. Seus filmes já não alcançavam o mesmo impacto. Os Pinguins do Papai teve recepção morna e Debi Lloyd 2 fracassou nas bilheterias, decepcionando público e crítica. Durante a divulgação, Carrey protagonizou um momento enigmático no Jimmy Kimmel Live, diante de uma plateia confusa. Ironizou supostas sociedades secretas de Hollywood, insinuando que artistas e apresentadores eram usados para distrair o público e mantê-lo complacente. Parte das pessoas viu ali uma ousada crítica à indústria, outros o tomaram por um ator em decadência buscando atenção.
Mesmo assim, sua rebeldia filosófica não cessou. No Globo de Ouro de 2016, subiu ao palco com um humor afiado e auto-irônico. Quando durmo, não sou apenas o homem indo descansar, sou Jim Carrey, 2 vezes vencedor do Globo de Ouro, sonhando em ser vencedor pela 3ª vez. Por quê? Então, talvez eu fosse o suficiente. A plateia riu, mas o subtexto era claro. Ele zombava da própria vaidade, expondo o vazio de uma busca que nunca satisfaz. Porém, enquanto falava de liberdade interior, sua vida pessoal se tornava um campo de dor. Desde 2012 mantinha um relacionamento conturbado com uma maquiadora irlandesa, Catriona White. Em 2015, ela foi encontrada morta por overdose. A tragédia abalou profundamente o ator e mergulhou sua imagem em controvérsia. Logo vieram acusações graves. Familiares da jovem alegaram que Carrey teria fornecido os medicamentos usados no suicídio e contribuído emocionalmente para seu sofrimento. O ator negou, dizendo que era vítima de uma tentativa de extorsão e que Catriona era uma alma atormentada que ele amava genuinamente. A imprensa transformou o caso em um espetáculo de especulações. Supostas cartas, exames e versões contraditórias circularam, ampliando o mistério. O tabloide Daily Mail chegou a divulgar um teste médico com o nome José Lopes, atribuído a Carrey, alegando que ele teria escondido doenças sexualmente transmissíveis, mesmo sem provas consistentes. O escândalo se espalhou. Após anos de processo, o caso foi arquivado em 2018, possivelmente após um acordo confidencial. Ainda assim, a verdade se manteve nebulosa. Uma mistura trágica de dor, perda e confusão. Quando a poeira baixou, Jim já havia atravessado o inferno da exposição pública. O homem que fizera o mundo rir agora se tornava alvo de julgamento e desconfiança. Desiludido, começou a rejeitar o próprio sistema que o havia glorificado. Em uma entrevista no tapete vermelho da New York Fashion Week de 2017, chocou o repórter ao afirmar que nada daquilo, nem ele, nem o evento, era real. Não acredito em ícones, nem em identidades, disse. A paz está além da invenção do ego. Suas palavras, incompreendidas por muitos, revelavam um homem que havia atravessado o colapso do eu. Carrey passou a enxergar Jim Carrey como apenas mais um personagem, um papel que interpretara durante anos. Jim Carrey é um personagem que eu interpretei, declarou. Ele não existe de verdade. Esse desapego, que muitos viram como loucura, era para ele libertação. Depois de conhecer o ápice da fama e do abismo da dor, Jim parecia finalmente entender que nada externo poderia definir quem ele era. O que você faz não é quem você é, dizia. E quando entende isso, encontra liberdade. Nos últimos anos, tem repetido uma mensagem simples, mas poderosa, um eco de tudo o que viveu. Eu já tenho o suficiente. Já fiz o suficiente. Eu sou o suficiente.